Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do IAG, ao Lições para a Eternidade. É uma alegria darmos continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina e nesta recapitulação estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Cidadania Celestial. Quem vos fala é o pastor Benjamin Prado, pastor aqui no Instituto de Agricultura e Evangelismo, e eu tenho, como sempre, o nosso convidado especial, que já faz parte aqui do Lições para a Eternidade, Moses Coutinho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor. É uma bênção estar aqui mais uma vez. Espero que seja uma bênção para cada um de vocês também, que nos acompanha, assim como é para nós. Amém, louvado seja Deus. E nós estamos muito felizes porque o canal alcançou 40 mil inscritos. Louvado seja Deus por isso. Milhares de pessoas estão recebendo a verdade para este tempo, conhecendo a palavra de Deus de uma maneira mais profunda, e louvamos a Deus por isso. E eu quero estender a você a oportunidade para ser membro do clube de membros aqui no canal do IAG. Caso você tenha dificuldade para se inscrever como membro, eu deixarei aqui fixado neste vídeo, o Mateus e toda a equipe da mídia deixará fixado aqui um vídeo instrutivo, um vídeo que te ensina a se inscrever como membro do clube de membros. É apenas R$ 11,90 por mês, você terá acesso a materiais exclusivos. O Lições para a Eternidade sempre estará de uma maneira pública, mas nós teremos durante este ano alguns seminários. Nós já tivemos agora em janeiro, nos dias 16 e 17, o seminário Introdução Geral à Bíblia. Foi um seminário maravilhoso e ele está lá para o clube de membros. Então, se você tem interesse em ter acesso a vídeos, a um conteúdo um pouco mais exclusivo, apoie não apenas com as suas orações, mas também com seu apoio financeiro, esta obra que temos realizado, que na verdade a obra é de Deus. E nós já agradecemos todos aqueles que têm apoiado com seus recursos, destinando suas ofertas, suas doações diretamente ao IAG, e temos também agora esta outra forma de você apoiar esta obra que tem levado a salvação a milhares de pessoas, e louvado seja Deus por isso. Nós temos um lema aqui no IAG que é Juntos Avançaremos. Nós cremos que o povo de Deus deve ser como um corpo consolidado, do qual a cabeça é Cristo, para avançarmos na pregação do Evangelho Eterno, para prepararmos um povo para a breve vinda de Cristo Jesus. Então seja muito bem-vindo a este canal, conheça um pouco mais do nosso trabalho, nós temos aqui diversos conteúdos, fique à vontade também para deixar seus comentários, seu like e compartilhar nas suas redes sociais este material, sendo uma bênção na sua vida. Certamente será uma bênção na vida de outras pessoas. Como de costume, vamos iniciar com uma oração. Moses, faça uma oração agora para nós. Sendo possível, feche os seus olhos. Vamos orar com Deus. Oremos. Grande Senhor que habita no céu, nós damos graças a Ti, porque a nossa vida é devida a Ti. Nós pedimos que agora nos acompanhes com o Seu Espírito, o Espírito de sabedoria e de entendimento da Sua palavra. Rogamos que estejas conosco aqui com os irmãos que estarão assistindo em seus lares. Amém. Que a sua palavra encontre guarida no coração de cada um de nós. Nós te agradecemos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. E uma outra boa notícia, maravilhosa, na verdade, antes de entrarmos na lição, é que estamos enviando uma carga de toneladas de materiais e recursos para Angola e Moçambique. Se eu não me engano, são 30 toneladas. 2 containers, um container para Angola, levando Bíblia Legado, que todos nós amamos, trazendo os comentários de Ellen White, como muitos outros livros e materiais. Então os irmãos lá da África serão muito abençoados por este material, e louvamos a Deus pelo apoio que você tem direcionado, destinado a esses países em que temos projetos, em que são países não apenas carentes economicamente falando, mas carentes de recurso literário. Então, esses materiais certamente serão uma bênção que pode ser que você não faça ideia do quanto é valioso esses materiais para eles. Para nós, temos um acesso um pouco mais fácil, mas para eles é desafiador, e com seu apoio financeiro, com as suas orações, isso tem sido uma realidade, louvado seja Deus por isso. Realmente o material literário lá é extremamente escasso. Um Caminho a Cristo chega a custar $10, que é um livro que aqui é vendido por 3 Às vezes R$1, R$2, R$3. Exatamente. Distribuído gratuitamente. Exato. Lá eles não têm nem de perto aquilo que nós temos aqui em quantidade de material, né? E graças à colaboração de muitos de vocês, essas pessoas agora estarão recebendo esses materiais. Amém. Louvado seja Deus. É uma alegria. São muitas conquistas e louvamos a Deus por isso, porque juntos estamos avançando. O título da lição de número 7 é Cidadania Celestial. Estamos estudando 2 epístolas paulinas, Filipenses e Colossenses.
A lição de número 7 vai finalizar a epístola aos Filipenses, e a lição de número 8, então, dará início ao estudo da epístola aos Colossenses. A continuidade, na verdade, porque as duas primeiras lições foram introdutórias, trabalhando essas duas epístolas, e até aqui, da terceira à sétima, estamos trabalhando apenas Filipenses. Vamos ler Filipenses 4, versículo 6. É o verso para memorizar, depois faremos uma breve análise da imagem da lição. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Exatamente. Aqui está o verso para memorizar. Vamos comentar durante a lição a recapitulação deste versículo de uma maneira mais profunda. Vamos falar um pouquinho da imagem. Nós temos aqui, então, uma família num caminho, indo em direção à cidade celestial, à Nova Jerusalém. Aqui é uma representação da pátria celestial, que é o próprio tema da lição, né? Cidadania celestial. Nós somos cidadãos celestiais, peregrinando neste mundo em busca de uma pátria superior, isto é, a pátria celestial, a Nova Jerusalém, a morada de Deus com os seres humanos. É a grande promessa que temos. Falaremos nesta lição a respeito das promessas de Deus de vida eterna, de imortalidade, de um corpo imortal, de uma herança incorruptível, da Nova Jerusalém, da cidade de Deus. E nós temos aqui na imagem da lição representando estes aspectos. O que mais nós podemos, quem sabe, extrair aqui de lição desta imagem? Sim, um outro tema que é tocado nessa lição, pastor, é justamente o de domingo, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Que vem trazendo justamente a questão de que existem modelos de conduta. Nós podemos escolher quais modelos seguir, mas Paulo nos chama a escolher um específico. E é aquele cuja cidadania é celestial. Isso molda a maneira dele pensar, a maneira dele agir. E ele fala para nós marcarmos essas pessoas. E aqui nós vemos, podemos dizer, né, podemos entender isso também, que há dois caminhos aqui. Um é o daqueles que têm uma cidadania celestial, que o caminho deles vai terminar no céu. E o outro é um caminho aleatório, que pode terminar em qualquer lugar, mas que não é com o foco celestial. Né? E aqui tem uma família, eu creio, várias pessoas, pelo menos, seguindo nesse caminho celestial. Então, este caminho foi traçado, nós pisamos nas pegadas de Jesus. Eu gosto dessa imagem, dessa ilustração, porque Deus não pede que nós trilhemos um caminho pelo qual Jesus não trilhou. Não nos deu o exemplo, não nos deu o modelo a ser seguido, do qual Paulo seguia, e nós devemos seguir o exemplo daquele que foi um dos grandes apóstolos para os gentios e para todo mundo. Vamos falar aqui então um pouco da lição de sábado, que fala a respeito dos segredos para viver uma vida cristã alegre. Todos nós passamos por tribulações, por momentos complexos da vida, por uma tentação a viver uma vida ansiosa. Vivemos muitas situações complexas, mas como viver neste mundo que é um mundo de pecado, que é um mundo de sofrimento, que é um mundo injusto de fato? Como que nós podemos viver alegres? E a temática principal aos filipenses é a alegria, né? É o regozijo no Senhor, é a paz, é o desfrutar da paz que o Senhor dá. Então, quais são esses segredos para viver uma vida cristã alegre? É o que será trabalhado. E quando nós entendemos que nós entregamos a nossa vida a Deus e Ele toma a nossa vida em suas mãos, e Ele tem dirigido todas as coisas, dirigiu certamente o passado, tem dirigido o presente, pelas profecias mostra que Ele está no controle da história deste mundo, e a partir do momento que você entregou a sua vida nas mãos de Deus, Ele está no controle da história da sua vida. Isso te dá paz, te dá conforto, te dá consolação, na certeza de que Deus tem conduzido todas as coisas. Então, nós não precisamos colocar as nossas esperanças, o nosso consolo nas coisas que são transitórias e passageiras, mas nas promessas de Deus, na certeza da presença de Deus, da guia de Deus, de que nós temos promessas maravilhosas dadas por Deus. E é aí que nós vamos desfrutar da genuína paz que vem somente de Deus. Somente Deus pode dar essa paz. Amém. Nenhuma outra coisa pode dar. Amém. Ou nenhum outro pode dar. Exato, eu creio que está bem explanado, né? E o título faz todo sentido, a cidadania celestial. Exatamente. Eu gostei aqui também da lição de sábado, que ele traz duas palavras. Como cristãos, nós temos privilégios diante de tantas ricas promessas da presença de Deus, do consolo, da paz, do regozijo, mesmo no mundo de pecado, mas nós temos grandes responsabilidades também. Grandes privilégios trazem
grandes responsabilidades também. Então, imitar o modelo não é apenas desfrutar da paz, desfrutar da alegria, mas também das responsabilidades que nós temos para com o semelhante, para com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos então avançar aqui para a lição de domingo. Alguns pedem que nós deixemos claro o título da lição, e nós temos feito isso. Então o título da lição de domingo é Modelos de Conduta. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Eu tenho pessoas que eu admiro, pessoas que me inspiraram e me inspiram até hoje. Nós temos personagens bíblicos que nós muitas vezes nos identificamos. Deixe aí nos comentários qual personagem bíblico que você mais se identifica. Eu gosto muito de Enoque, José, Paulo, são personagens, Daniel, muito inspiradores, João Batista, Elias. E aí a gente poderia falar de muitos outros, certamente Jesus é singular, mas nós temos pessoas que nós olhamos e admiramos e muitas vezes nos espelhamos. E como é importante isso? É interessante aqui em Filipenses, Paulo fala isso, né? Ele se coloca como um modelo, ele se coloca como um exemplo. Vamos comentar então um pouquinho aí a lição de domingo sobre modelos de conduta. Olhando para os textos que a lição nos recomenda ler, eu creio que nós podemos lê-los primeiro, né? Sim. Para introduzir, que seria Filipenses 3, 17 a 19. Sim. Diz assim: Irmãos, sede também meus imitadores, e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Uhum. Então, nós temos vários contrastes aqui. Primeiro, nós temos Paulo realmente se colocando como exemplo e chama a marcar os que assim andam. Andam como? Segundo a maneira que ele anda. Uhum. É interessante notar que, como nós estamos em um grande conflito, uma coisa que Satanás quer destruir é a semente que Deus plantou, a semente do Evangelho. E aí, ele vai tentar, de acordo com o que nós vimos no verso 18, né, através de falsos mestres, através de outras situações, nos fazer desviar do caminho do Evangelho, porque essa semente ela deve produzir um fruto, e a última coisa que ele quer é que isso aconteça. Exato. Mas Paulo nos diz que como nós podemos escolher, não somos como uma semente que não tem opção, nós podemos ter modelos para seguir. E nós lemos e vimos nas lições anteriores que Paulo apresenta pelo menos 3 modelos aqui no livro de Filipenses. Nós vimos que ele apresenta a Cristo como modelo principal, o modelo dos modelos. Depois ele apresenta a si próprio, aqui como nós vemos agora. Nós vemos que ele apresenta Timóteo, Epafrodito, ou seja, há coisas nessas pessoas que fazem que elas sejam modelos, tornam elas esses modelos. Ele diz, marquem os que assim andam, dessa maneira. E ele adverte contra aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, e no final nós pensamos então, como identificar os bons exemplos dos maus exemplos? Quais são as características básicas de bons exemplos? Nós vemos os versos 10 e 12 ali, nós vemos que nós podemos identificá-los pela conduta. Sim. A conduta deles, como eles andam. O verso 20 nos mostra que o objetivo deles também é importante. E o verso 20 vem nos trazendo o quê? Nossa cidadania está nos céus. Então, um bom modelo, ele também tem uma cidadania celestial, ele vê dessa maneira. Portanto, o objetivo dele é esse. E ele busca também aquilo que nós já lemos anteriormente, que é ter a unidade de sentimento. Ou seja, se você vê pessoas que professam piedade, mas que vivem como se essa terra aqui fosse tudo que tem, ou seja, ela foca tanto nas coisas terrenas, embora diga que quer o céu, mas foca nas coisas terrenas, essa pessoa não é um modelo. Sim. Se essa pessoa tem uma aparência de piedade, mas ela vive buscando contenda, seja teológica, seja como for, ele não está sendo um bom exemplo. Porque nós vemos aqui que um bom exemplo busca ter o mesmo sentimento. Olha lá, ele fala no verso 17, sede meus seguidores e marcai os que assim andam. Andam como? Se você sobe um pouquinho para o verso 15, você vê, todos quantos já somos perfeitos temos este mesmo sentimento. E se você vai rastreando, chega no sentimento de Cristo. E o sentimento aqui é um sentimento que une, um sentimento no qual todos estão se sacrificando uns pelos outros, não sacrificando uns aos outros. Então, são características que nós temos que observar. E aquela que é a básica, que todos nós já sabemos observar, que é a conduta pessoal de cada um. Né? Mas essas 3 coisas, eu diria. O básico, a conduta. Segundo, qual o objetivo, onde a pessoa tem focado as suas esperanças. E como é a relação dela com os irmãos da fé também. Se ela busca a unidade de sentimento ou se ela busca
a controvérsia, né? Sim, exatamente. Eu fiquei lembrando aqui das palavras de Cristo: pelos frutos os conhecereis. Então, quais são os frutos desses que são inimigos da cruz? Eles são é, mundanos, eles são terrenos, eles são carnais. Nós temos aqui então o versículo 19: cujo Uhum. fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Então eles são carnais, são terrenos, são mundanos, mas eles se apresentam como modelos a serem seguidos, mas os frutos negam toda a Uhum. profissão de fé ou o ensino que eles transmitem. Eles acabam sendo inimigos, porque os piores inimigos não são aqueles declaradamente inimigos da cruz, do evangelho, do próprio cristão. Os piores inimigos são os de dentro, que têm a aparência de piedade, que é, arrogam ser bons exemplos e modelos a serem seguidos, mas desviam o rebanho, desviam as ovelhas do caminho a ser seguido ou daqueles que de fato são exemplos a serem seguidos. E muitas vezes causando divisão, causando contendas, causando toda essa desunião, que é aquilo que a gente já trabalhou. Então, os piores inimigos são os de dentro e eles devem ser os mais temidos. E como discernir? Aqui o Moses já deu as características, mas principalmente pela questão dos frutos. Eu fiquei pensando, o autor comenta aqui na lição de domingo a respeito do amor de Paulo pelos inimigos da cruz. Assim como Deus enviou o seu filho ainda quando éramos inimigos e pecadores, assim, Paulo também, compartilhando da mesma natureza de Deus, da natureza divina e espiritual, sendo coparticipante, ele amava os seus inimigos. Para sermos filhos de Deus, Mateus capítulo 5, nós precisamos amar como Deus ama. Deus não faz acepção de pessoas. E amar quem ama, quem me ama é fácil. Agora, quem me persegue, quem me odeia, quem me faz mal, somente filho de Deus pode fazer isso. Amar com o mesmo amor que Deus nos tem amado. E Paulo, ele mostra essa credencial no choro dele. Ele chora pelos inimigos, mas ele chora também por aqueles a quem ele está advertindo. Então o autor comenta que ele está chorando por aqueles que são os inimigos, mas ele chora também por aqueles que ele está advertindo. Olha, são inimigos, tenham cautela, sigam o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo Jesus. Qual é o modelo que você tem seguido? É bom nós fazermos essas análises, termos esses parâmetros, porque muitas vezes você está seguindo um modelo torto. E se você está seguindo um modelo torto, você também ficará torto. Nós temos que seguir modelos de pessoas que têm revelado o caráter de Cristo Jesus, pela sua conduta, pelas suas palavras, pelas suas ações, assim como o apóstolo Paulo, de uma maneira inequívoca, revelava isso através da vida dele. Em outra epístola, em Romanos capítulo 16, versículo 17, de uma maneira semelhante, falando desses inimigos da cruz, Paulo fala: afastem-se deles. Ou seja, se você não quer seguir o modelo, deixe de contemplar, porque pela contemplação nós somos transformados. Então, afastem-se deles, não eu te odeio ou você está excluído, não dessa forma, mas deixe de seguir, deixe de imitar, deixe de praticar as mesmas obras, as mesmas más obras, e passe a seguir os bons exemplos dados pela própria palavra de Deus e por Deus nessa geração que é tão difícil, né? Espelhos quebrados. Eu uma vez escutei isso, Moses, uma geração de espelhos quebrados. Você quer procurar um modelo, um exemplo, uma pessoa em que você possa se inspirar, e é tão difícil encontrar pessoas assim que têm se sacrificado, que têm dado sangue, que têm vivido com essas motivações corretas, que têm dado esses frutos espirituais. Então vivemos numa geração aí bem E complexa. isso é cada vez mais complexo, porque a lição aqui no final atrás uma pergunta: que tipo de modelo você tem sido para os outros? Nós estamos realmente numa geração de Uhum. espelhos quebrados, só que não tem jeito, não vai achar do nada um espelho enquanto alguém não decidir ser o espelho. É verdade. Então, eu creio que a maior dificuldade hoje é pessoas que decidam ser espelhos, e na verdade todos nós somos espelhos de alguma maneira. Uhum. Podemos ser espelhos trincados, embaçados, mas nós somos. Não é possível uma pessoa viver fora de comunidade, sozinha. Isso é um fator. Não existe isso.
E automaticamente, se você vive em comunidade, você é uma influência em algum aspecto. Você pode ser um modelo para os seus filhos, você pode ser um modelo para outras pessoas que te admiram, ou você simplesmente pode impactar, embora não seja um modelo que as pessoas, nossa, eu quero ser igual, mas você pode impactar muitas pessoas. Ou seja, quando nós decidirmos realmente ser estes modelos e seguir os modelos corretos que estão aqui na palavra de Deus, essa geração de espelhos vai começar a se levantar outra vez, vai voltar a ter essas coisas, né, que Exatamente, são tão amém. necessárias. Qual é a sua decisão? Que tipo de modelo você quer ser? Porque isso, como o Moses falou, é inevitável. Influenciar, nós estamos influenciando, quer seja para o bem ou para o mal. Vamos para a lição de segunda, que tem como título Permaneçam firmes no Senhor. E aqui a gente tem os versos 20 e 21, vou ler, capítulo 3, Filipenses, que diz: Mas, e aqui você tem um contraste pelo mas, enquanto os inimigos da cruz são terrenos e mundanos, mas a nossa cidade está nos céus, ou seja, os bons modelos são cidadãos celestiais. É isso que Paulo está falando. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então nós temos aqui as credenciais de um cidadão celestial. Ele não é terreno, ele se demora nas coisas celestiais. Ele traz as marcas celestiais do caráter, do sacrifício, do amor abnegado, das marcas que Jesus deixou para nós. E nós temos aqui então uma promessa maravilhosa, que é a promessa não apenas da ressurreição, porque tem esse contexto, mas da transformação do corpo, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, desta promessa que traz paz para nós, que traz conforto, consolo, por mais que a gente perca um ente querido, está enfrentando uma doença, tem uma deformidade, perdeu um membro, enfim, são muitas complexidades da vida que acabamos enfrentando, que o ser humano enfrenta, mas tem tantas promessas maravilhosas e é nisso que nós devemos nos deter. Sim, na verdade a lição vem trazendo o ápice do cumprimento do plano da salvação, o ápice do cumprimento de todas as promessas de Deus para nós. Nós podemos achar que o maior desejo, e ainda mais quando nós lemos aqui no começo do verso 20, nossa cidadania está nos céus, que isso tem mais a ver com o lugar em si, estar no céu. Mas como seria a vida de um pecador no céu, por exemplo? Seria triste, porque o céu não ofereceria chances para ele cometer os erros que ele cometeria aqui, ou ninguém compactuaria com aquilo. Seria um lugar ruim para um pecador. E mais ainda, como nós poderemos aproveitar o céu se não tivermos um corpo capaz de aproveitar o céu? Essa que é a Exato. questão. O céu está cheio de coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, mas e se nós chegarmos lá e nosso olho ainda não for capaz de ver? Exatamente. É um céu O vazio. corpo capaz de resistir à glória. Exatamente, exatamente. Ou seja, o ápice das promessas de Deus não é alcançado em estar fisicamente no céu, mas em alcançar a nossa morada. Qual é a casa que está sendo preparada? É o nosso próprio corpo glorificado. Essa vai ser a nova morada nossa. Hoje nós vivemos nesse corpo, neste templo aqui, mas a promessa é que nós receberemos a glorificação depois da justificação e santificação. Ou seja, nos 3 passos dependemos de Jesus. Se aprendemos a depender dele aqui, vamos receber no futuro também. Só um detalhe antes, não perca o raciocínio não, mas só um detalhe que eu achei muito importante, eu não sei se você captou o que o Moses falou, que a morada que Jesus foi preparar é a nossa adaptação para o céu. Porque quando você pega lá em João 14, do verso 1 ao verso 3, Jesus fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, como assim? Ele foi preparar moradas, mas já tem moradas? O ponto é, a casa do pai já tem moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Ou seja, eu vou te adaptar, eu vou te preparar para que você tenha o seu espaço, você esteja adaptado para viver neste lugar. E a transformação ela é completa. O plano da redenção é um plano de restauração completo. Ou seja, é uma redenção da culpa, é uma santificação do ser como um todo, em que o seu caráter será transformado até você refletir o caráter de Cristo, e a glorificação, o corpo precisa também ser glorificado. Então, Cristo ascendeu aos céus para, mediante a sua obra de intercessão no santuário celestial, sua obra de purificação dos pecados do santuário celestial, nos habilite a vivermos eternamente com Ele. Esse é o ponto maravilhoso. Só quis destacar isso porque às vezes passou batido. Não, Mas, com por favor. certeza. E, na verdade, é exatamente isso que o pastor falou, né? Até o que eu poderia dizer mais seria focado nisso.
no fato de que, enquanto aqui na Terra estamos no caminho da santificação buscando parecer com Cristo, nós estamos nos transformando de acordo com a sua imagem, até que chegará um ponto onde tudo mais que se poderá fazer é tirar de nós a natureza corrompida. Uhum. A natureza corrompida, ela não é uma natureza no qual simplesmente você diz, como eu pequei, minha natureza é corrompida. Não. Todo mundo que nasce já nasce com a natureza corrompida. Nós somos gerados com natureza corrompida desde crianças. Aham. E nós, particularmente, cremos que Jesus também herdou essa natureza. Uhum. E está escrito no Espírito de Profecia, e a Bíblia também nos mostra isso. Mas o fato é que o corpo glorificado é o mesmo corpo que Cristo recebeu. Uhum. Então, hoje nós estamos nos preparando justamente para isso, e Cristo está nos preparando. A santificação, assim como a justificação e a glorificação, não são possíveis sem Ele, mas todas fazem parte de um mesmo plano, um plano da salvação, né? E é interessante o que você estava dizendo antes, pastor, o senhor falou algo também. O corpo glorificado é o único capaz de viver no céu, de aguentar no céu, basicamente. Aham. Uhum. O céu é um lugar cheio de uma glória que nós não podemos explicar, ela simplesmente afeta fisicamente as Uhum. pessoas. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Quando nós olhamos para alguns seres humanos que tiveram contato muito grande com coisas divinas e coisas celestiais, eles tiveram efeitos físicos no seu corpo. Aham. Nós olhamos o caso Eles de Daniel. faleceram. Nós olhamos Daniel, Isaías, Ezequiel, Paulo, João, e nós que cremos no Espírito de Profecia também, em Ellen White nós vemos que todos são afetados fisicamente. Uhum. Ou seja, o corpo humano ele não aguenta tanta glória, não cabe dentro do corpo pecaminoso, né? Então, esse corpo mortal ele vai ser substituído por um corpo imortal e incorruptível, que é a garantia da vida eterna sem pecado. Amém. Eu vou ler esse texto, né, de 1 Coríntios sobre isso. Capítulo 15, do 50 ao 54 diz: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Paulo está falando, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados. Quer seja alguém que ressuscitou, ressuscita com o corpo glorificado, aquele que estava vivo, no piscar de olhos, também transformados. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que será tocada no contexto da vinda de Cristo, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos ressuscitam com o corpo glorificado. E nós seremos transformados. Esse nós é aqueles que estarão vivos. Num piscar de olhos serão transformados. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá, ou então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, o maior inimigo é a morte, que já foi derrotado por Cristo na cruz. Cristo saiu da cruz e do sepulcro vitorioso. Ele venceu a morte, tanto que lá em Apocalipse 1 ele fala: eu tenho as chaves da morte e do inferno, da sepultura, ou seja, eu venci a morte e eu posso tirar da sepultura quem confiar em mim, quem crer em mim, quem aceitar o meu plano para a sua vida, para que eu dê para essa pessoa a imortalidade, a vida eterna, um corpo semelhante ao meu corpo glorioso. E esse corpo glorioso a gente pode ver em Apocalipse 1 a visão do Cristo glorificado e teremos um corpo semelhante ao de Cristo da sua glória. Isso é uma promessa tão maravilhosa em que vai suportar habitarmos na presença daquele que é chamas eternas. A glória de Deus, ela é um fogo consumidor. E nós teremos que ser habilitados para vivermos eternamente na presença daquele que é um fogo consumidor. Então, é uma promessa tão maravilhosa, Amém. tão tremenda, podermos viajar, conhecermos os mundos não caídos, o universo, o céu, que mente alguma pode captar um nada do que Deus tem preparado para nós. Então, nós devemos, em meio às tribulações dessa vida, basearmos, né, a nossa paz, a nossa esperança, a nossa confiança em tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. Amém. Louvado seja Deus. Eu vejo também no verso 21 algo bem interessante, né? No verso 21 diz assim: que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, de acordo com o trabalho pelo qual é capaz de submeter todas as coisas para si mesmo.
Se ele é capaz de submeter, quer dizer que tem algo que não é submetido ainda. E é interessante, Jesus, ele realmente morreu e nos dá o direito à vida eterna, mas o nosso corpo ainda nos conduz à sepultura. Uhum. E é algo que, se nós ressuscitarmos com o mesmo corpo, vemos o exemplo de Lázaro, todos os que ressuscitaram na Bíblia, não adianta ressuscitar com o mesmo corpo. A morte está guardada também nessa carne. Uhum. Então, mesmo a carne do pecado, que é a maior inimiga de Deus e do homem nesse momento, ela está submetida a Cristo. E Uhum. detalhe, isso não será somente lá. Aqui está dizendo que é de acordo com o trabalho pelo qual ele é capaz de submeter. Uhum. Então, ele é capaz hoje de submeter a natureza humana e pecaminosa em nós, e também será no futuro de erradicá-la totalmente. Amém, Esse louvado poder seja está nas Deus. mãos de Deus, então, as mãos de Cristo, né? E ele está no céu como um representante nosso, ele já é um de nós lá. Uhum. Uhum. Então, Um ponto que eu acho interessante, abrindo aqui parênteses a respeito do que eu vou comentar, pensa aqui comigo, você que está nos acompanhando. Cristo morreu a morte que eu e você merecíamos. Mas por que que então morremos? Cristo já não morreu por nós? É uma pergunta interessante. Por que morremos se Cristo já morreu por nós? Porque a morte que Cristo morreu na cruz é a morte que eu e você merecíamos como decorrência dos nossos pecados, da nossa culpa. exato. Aquela morte depois dos 1000 anos, a morte eterna. Cristo morreu na cruz, a morte eterna no meu e no seu lugar. Nós morremos essa morte não porque eu pequei, não porque nós pecamos, mas porque somos filhos de Adão. Através do pecado de Adão entrou o pecado no mundo e através do pecado entrou a morte passou a todos os homens porque todos são filhos de Adão. Então Cristo, mesmo não tendo pecado, a sua vida foi uma vida de perfeição, por que que ele morre? Ele morre porque ele foi filho de Adão também, mas ele morre como nosso substituto, portador dos pecados, nos dando o acesso à vida eterna. Então essa morte que nós morremos, ela é um tanto quanto inevitável, menos para a última geração que não morrerá, por mais que para eles também não fosse evitável, mas pela circunstância escatológica, eles não morrerão essa morte como decorrência do pecado de Adão. Mas essa morte, ela é um quinhão da vida, em que nós não devemos olhar para essa morte como um fim da existência, uma coisa penosa. Por isso que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, no verso 18: Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Da ressurreição. A morte é um piscar de olhos. Pisca aí comigo, vai assim, ó. É assim, a morte é isso. Agora, a morte eterna, ela deve ser temida. A morte aqui deste mundo, ela é um fato inevitável, mas a morte eterna deve ser temida. E é aí que Cristo fala: temam aqueles que, não que possam matar o corpo, mas que possam matar a alma, ou seja, tirar a vida eterna de vocês. Temam esses, tema essa situação. Então, isso serve de consolo para nós. Por isso que eu já fiz muitos sermões fúnebres, Moses, e já vi sermões, assim, sermões velórios, em que as pessoas se jogavam no caixão, mas eram pessoas que, infelizmente, né, não tinham conhecimento de toda essa esperança e ficam desesperadas, como se essa morte fosse a resposta final, e não é. Agora, quando era um velório de pessoas que creem nas promessas, elas ficam, logicamente, Abatidas pela morte. pesarosas, abatidas, claro, é natural. A morte não é natural a gente sentir a dor, o sofrimento, mas não é o desespero. O desespero é pela falta da esperança. E como nós temos esperança, então não se desespere, que você seja consolado por esta rica promessa da palavra de Deus. Amém. Vamos avançar à lição de terça, que tem como título Alegrem-se sempre no Senhor. E aí vem a alma, né? Vem a essência da epístola. Vamos falar um pouquinho aí. E já pode ler, quem sabe, Moses, Filipenses 4, 4 a 7. Eu leio e você comenta, pode ser? Pode ser. Filipenses 4, 4 a 7 diz: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Que texto poderoso. Ele nos traz duas coisas, né? Ele nos chama para a alegria, mas eu diria até que, de certa maneira, o centro aqui é essa paz que é mencionada no verso 7. Uhum, A paz de Deus, que excede todo entendimento. uhum, A paz que Deus dá, ela é uma paz que vem através da fé.
Nós falamos agora, por exemplo, da morte. Como nós podemos ter paz quando um parente morre? Ou quando um irmão, alguém... Nós podemos ter paz sabendo que a morte não é o fim. Por quê? Porque nós temos fé de que Deus o disse. As promessas de Deus são aquilo que traz a paz. E nenhuma das promessas de Deus nos deixa tristes. Ou seja, nenhuma das promessas de Deus vem para nos trazer um sentimento de tristeza. Ou seja, se nós somos cristãos e cremos nas promessas de Deus, qual deve ser o nosso sentimento? Regozijo. Esse é o sentimento de um verdadeiro cristão. Nós mencionamos numa das lições passadas que um cristão verdadeiro ele não vive acabrunhado. Ele não vive com o sentimento de pesar no coração, ou na face, demonstrando aquela carga. Uma pessoa que está assim, certamente ainda não está com a paz de Deus, não alcançou a paz de Deus. E, na verdade, a palavra que, no verso 5, que diz, seja a vossa moderação notória a todos os homens, ela vem da raiz da palavra epieica em grego, não sei, epieica, é bem difícil de falar. É uma palavra bem complexa. Mas, basicamente, a raiz dela é a mesma raiz da palavra mansidão. O que é a mansidão? A mansidão é uma confiança. Mansidão é algo que, um estado no qual você não deixa os seus... Não há sentimentos desordenados, mas há confiança de que as coisas estão sob controle. Sei. E, na verdade, é exatamente isso. Nós não podemos se controlar as situações do mundo. Como nós vamos ter paz se nós não podemos controlá-las? Eu não sei se eu vou ter dinheiro daqui a 3 meses. E aí? O que eu faço? Perco a paz? Simplesmente fico como um louco para tentar conseguir ter? Ou será que eu me apego à palavra de Deus que diz que é Deus quem nos sustenta? E isso sim vai me trazer paz. Na verdade, a única maneira de ter paz no mundo que nós não podemos controlar é estar ligado a quem pode controlar. E se nós estamos ligados a Deus, pelo quê? O que nós vamos perder a paz? Em quê? Em que vamos estar ansiosos, né? E aí eu até acho interessante como Deus nos chama, e Cristo nos chamou, né? E aqui eu coloco até um gosto pessoal que eu tenho. Eu simplesmente amo observar aves. Olha só. Eu gosto demais. Olhar, ver, tirar fotos, ler sobre aves, eu gosto muito. E um tempo atrás eu vi uma informação interessante, que na psicologia tem-se já confirmado que a observação de aves ela tira ou diminui grandemente problemas de ansiedade e depressão. Que interessante. Eu já tinha ouvido falar com cavalos, assim, alguma coisa do tipo. Pois é. Acho que o contato com a natureza de uma maneira geral. Exato, o contato com a natureza de uma maneira geral, só que Jesus falou bem assim, não estejais ansiosos por coisa alguma. Observem as aves, que não fiam nem tecem. E ele fala, e Deus as alimenta. E essa é a paz do cristão. É a confiança plena de que nós estamos ligados ao dono do universo. E que, portanto, nenhuma das coisas que venham a nos acontecer é por acaso, ou nós estamos abandonados aqui, e o que acontecer, aconteceu, Deus não tem nada a ver com isso. Nós não somos deístas. Nós temos fé de que o nosso Deus nos ama e está trabalhando ao nosso lado. E isso é que vai nos trazer essa verdadeira paz. Que é o que o verso 5 diz, né? Perto está o Senhor. Exatamente. Ele não está distante. Ele não está longe. E, por exemplo, quando nós olhamos para isso, Deus precisa que nós oremos? Deus precisa das nossas orações? Ele já sabe antes de você falar. Deus, na verdade, ele não é beneficiado pelas nossas orações. Nós somos beneficiados pelas nossas orações. A oração da fé, que nos mantém apegados a Deus e confiantes no cuidado dele, é a respiração da nossa alma. Por isso é que um justo não tem uma vida sem perplexidades, eu diria. Por quê? Porque uma vida sem perplexidades, ela tende a nos afastar de Deus. Essa é a realidade. Ou seja, as perplexidades são a maneira que Deus tem de nos manter respirando. Parou para pensar nisso? A oração é a respiração da alma. Se nós não temos dificuldades, nós esquecemos de orar. Portanto, as dificuldades nos mantêm respirando. Basicamente é isso. Um verdadeiro cristão, ele não passa pelas dificuldades sem esperança. Quando ele passa por elas, ele se lembra de que ele tem um Criador e que também é o mantenedor. E aí ele volta para ele, se apega a ele e tem a paz que está dizendo aqui, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Amém, louvado seja Deus. Eu fico pensando, eu destaquei até aqui na minha Bíblia, o perto está o Senhor. O perto está o Senhor, dependendo da tradução dessa palavra que você mencionou, epieiques, alguma coisa do tipo, se eu traduzir como equidade, ou no sentido assim, a tolerância, ou mansidão, ou independentemente de como traduzirmos, tem várias possibilidades, aqui eu estava até procurando, tem aqui cordato, gentil, tem essas possibilidades. Então, perto está o Senhor. E eu já comentei que esse é o temor do Senhor, é a certeza da presença constante de Deus.
Por que eu devo me preocupar com a minha conduta? Porque perto está o Senhor. Então, pensa aqui comigo. Eu tenho uma complexidade na minha vida que me leva à ansiedade, que me leva à preocupação, que me leva à incredulidade, à dúvida, à tristeza. Opa, perto está o Senhor. Agora eu tenho uma responsabilidade para com você em relação ao exemplo que eu vou te dar, Moses. Perto está o Senhor, como Senhor. Benjamin, qual que é a conduta? Você vai inspirar o Moses? Será um bom exemplo para ele? Ou o Moses vai olhar para a sua vida e falar assim, mais uma pessoa que diante de uma situação difícil age de uma maneira desordenada, desequilibrada? Ou você vai olhar para mim e falar assim, por que ele se comporta dessa maneira? Isso não é natural, isso é sobrenatural. Que diferença? Ele está passando por uma situação tão complexa, ele está lidando com isso de uma maneira em paz, na confiança. Conta um pouco mais para mim, que segredo é esse que você tem na sua vida? E você terá, obviamente, uma oportunidade de testemunhar e falar a respeito do porquê e como você passa por situações complexas de uma maneira em paz, descansando, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele está perto, porque ele tem promessas, porque ele consola, ele conforta, ele não te deixa passar por situações difíceis sozinho. E se ele deixa, é porque é o melhor para a tua vida. É difícil muitas vezes aceitarmos isso, mas é o que eu já falei no início. Se você entregou a sua vida a Deus, deixa que Deus conduza a sua vida. Ele vai te conduzir por caminhos que muitas vezes você não vai entender o porquê. Você não vai enxergar que aquilo é o melhor para a tua vida, mas lá na frente, olhando com os olhos de Deus na eternidade, você vai falar, Senhor, se eu soubesse o fim desde o princípio, como tu sabes, eu escolheria passar pelos mesmos caminhos pelos quais o Senhor me conduziu. É uma questão de confiança, de relacionamento. Não tem como nós vivermos essa experiência na prática se nós não conhecermos a Deus. Ele estar perto. Eu frisei essa questão, né? E aqui eu destaquei também na lição 2 textos, Salmo 29:11, aqui eu escrevi em caneta, mas eu acho que é 29 mesmo, né? Salmo 29:11, João 14:27. Deus nos abençoa com a sua paz, Salmo 29:11, e João 14:27. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Porque paz para o mundo é ausência de tribulação, é ausência de guerra. A paz que Jesus nos dá é, em meio à tribulação, nós podermos estar sobre a tribulação e desfrutarmos da presença de Deus, da paz e das suas promessas também. Então, que coisa maravilhosa! Como você explicaria a alguém o que é experimentar a paz de Deus? Eu falaria, experimente uma comunhão com Deus, experimente as suas promessas, a sua verdade. Viva como se o Senhor estivesse próximo. Exatamente, o resumo é esse. Porque eu achei interessante, porque alguém poderia ler esse verso e dizer, o pastor talvez está tentando encaixar isso ali, porque eu acho que está falando da volta de Jesus, Jesus está próximo. Ok, pode ser, mas o verso 7 diz, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará vossos corações e mentes através de Cristo. Aqui fala da paz de Deus. O verso 9 diz, essas coisas que aprendeste, recebestes e ouvistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então não é só a paz de Deus que estará conosco, é o Deus de paz que estará conosco. Então, realmente, Amém, perto amém. está o Senhor. Esse pensamento deveria nos guardar de muitas coisas nessa vida, seja dificuldades ou seja erros, né? Tanto a nós como em relação ao próximo, que tipo de exemplo você tem dado? Exatamente. Porque se você no meio de uma situação complexa se mostra ansioso, perplexo, atribulado, que diferença você tem para com uma pessoa que não tem a promessa ou não desfruta de um relacionamento pessoal com Deus? Nenhuma. Então perto está o Senhor. Não em relação apenas à sua vinda, mas à sua pessoa mesmo, perto está o Senhor. E aqui é importante, né? A oração, a súplica, o Moses já comentou a respeito disso, como é importante colocarmos diante de Deus, abrirmos o nosso coração a Deus como a um amigo, aliviarmos os nossos fardos mediante este relacionamento com Deus. Quarta-feira vem falando, pensem nessas coisas. Em que coisas devemos pensar enquanto peregrinamos neste mundo em busca de uma pátria superior? Em busca não, em direção a gente já encontrou que é Cristo, ele prometeu, né? A gente não está em busca, a gente está em direção a. Que coisas nós devemos pensar? E aqui o texto traz Filipenses 4, versículo 8, que diz, quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Vindo agora para a questão, mais uma vez, do Deus de paz estar conosco, nós vimos aqui que nós precisamos primeiro ter a fé, a clareza das promessas de Deus, e isso vai nos trazer paz. Mas existe algo mais que é necessário para que o Deus de paz esteja conosco. Está escrito em Salmo 119 e 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeços. Então, uma outra atitude necessária para que nós mantenhamos essa paz é realmente amar a lei de Deus também. Quando nós amamos a lei de Deus, nós amamos tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, porque nós não podemos olhá-la simplesmente não podemos olhar a lei, agora que nós somos salvos pela graça, como se fosse um inimigo mais. Porque agora, se nós temos a graça, quem mais pode resistir a nós? Sim, sim. A lei não pode ser mais um inimigo. Então, ou ela é descartada 100%, ou ela se torna algo positivo. E se ela não se tornar algo positivo, nós não alcançaremos essa paz. E ela justamente vem nos ensinar tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, todas essas coisas. E, basicamente, quando olhamos para essa comparação, a lei, essas coisas que estão aqui, o caráter de Cristo, nós devemos nos desviar de tudo aquilo que não se enquadra no caráter de Jesus. Todas essas características estavam presentes na pessoa de Cristo. Nos desviando de coisas Verdade, justiça, honestidade. Tudo, todas essas coisas. Então a paz é algo alcançado interiormente. Então, quando ele menciona todas essas coisas aqui, ele diz, nisso pensai. São as coisas nas quais devemos demorar a nossa mente, porque naquilo que nos demoramos é aquilo que nós nos parecemos mais. Então, ao pensar, ele também adiciona outra coisa. Verso 9. O que aprendestes, recebestes e ouvistes em mim, isso fazei. Então nós devemos pensar nessas coisas e fazer essas coisas. Buscar as coisas que são semelhantes ao caráter de Cristo, que estão na lei de Deus, e fazer essas coisas. E o Deus de paz estará conosco. Exatamente. Então, aqui há um estímulo em relação a todos os sentidos. O que vocês viram, ouviram, receberam, aprenderam, façam isso. E o Deus da paz estará com vocês, te dando paz, te dando conforto, tirando essa ansiedade. Certamente estaremos andando sobre as águas turbulentas, pecaminosas deste mundo, respirando já pela fé uma atmosfera celestial, porque Deus se faz presente. Eu fiquei pensando aqui, no versículo 8, a respeito de um tema que a gente já trabalhou, que vale a pena porque é um tema muito sensível. Em relação à formação do caráter, você mencionou sobre o caráter. O caráter ele é formado por pensamentos e sentimentos que cultivamos. Então, a nossa tendência natural é termos pensamentos e sentimentos pecaminosos. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo e somos batizados pelo Espírito Santo, e esse batismo deve ser diário, deve ser contínuo, e aí vamos recebendo diariamente a graça, recebendo a presença de Deus, recebendo essas bênçãos de Deus, nós temos que começar a mudar os tipos de pensamentos que cultivamos, alimentamos, os sentimentos também. Pensamentos e sentimentos não foram dados por Deus a nós para que nós demos rédeas soltas a eles, porque senão nós entramos num terreno encantado de Satanás. Então o pensamento pecaminoso vem, o repreenda em nome de Jesus. O sentimento pecaminoso vem, não o alimente no seu coração, o repreenda em nome de Jesus pela palavra de Deus. É assim que Cristo venceu e é assim que nós venceremos também, pela palavra de Deus. Ok, repreendi o pensamento pecaminoso. No que eu tenho que pensar agora? Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, honesto. Filipenses 4:8. É isso que deve ocupar a nossa mente. Tudo que é justo, é verdadeiro, é santo, é puro, tem poder, virtude de Deus, é bíblico, é algo que me levanta, que edifica, que transforma, está de acordo com o caráter de Deus, porque senão, remova da tua vida. E aí, pensamentos e sentimentos semelhantes ao de Cristo, de acordo com a sua palavra, nós teremos um caráter semelhante ao de Cristo também. Então, pensamentos e sentimentos não foram dados por Deus para que você dê rédeas soltas. Não faça isso. Muitas pessoas se perdem na ansiedade, na depressão, na ira, na angústia. N sentimentos e pensamentos malignos e pecaminosos, mesmo sendo cristãos, eu estou falando. Porque não entenderam essa ciência da salvação, essa importância
de controlar pelo poder de Deus e pelo uso da liberdade de escolha, pela vontade, controlar pensamentos e sentimentos. Pense naquilo que é edificável, né? Naquilo que vai te edificar e te aproximar de Cristo Jesus. Isso é muito, muito importante. Mais algum comentário de quarta? Eu creio que Vamos então avançar aqui para a podemos quinta. avançar. E, se eu não me engano, é nessa lição, olha só na sexta, o que diz aqui. Apenas os que estão recebendo constantemente novos suprimentos de graça terão poder proporcional à sua necessidade diária e à sua capacidade de usar esse poder. Em vez de aguardar um tempo futuro em que, mediante uma concessão especial de poder espiritual, recebam uma habilitação miraculosa para conquistar almas, rendem-se diariamente a Deus para que os torne vasos próprios para seu uso. Para o consagrado obreiro, há um maravilhoso consolo em saber que até Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai à procura de nova provisão da graça necessária e saía dessa comunhão com Deus para fortalecer e abençoar outros. E aqui diz mais: não devemos olhar para nós mesmos. Quanto mais demorarmos o pensamento em nossas imperfeições, menos força teremos para vencê-las. Muitas tribulações que enfrentamos na nossa vida são causadas por nós mesmos. Por isso que a relação entre o guardar a lei e a paz que desfrutamos. Porque se você vive numa constante transgressão da lei, que paz que você vai ter? Se a transgressão da lei é o pecado e o pecado traz tribulação. Então, se você for envolvido em situações complexas da vida, que sejam pelas situações complexas da vida e não por más escolhas, por pecados cometidos e assim por diante, né? A gente tem que sofrer por ser cristão, não por ser pecador, nesse sentido, né? Então, a lei de Deus é um muro de proteção ao nosso redor também. Amém. Amém. Quinta-feira, o segredo do contentamento. Então, qual que é o segredo que não é segredo, né? Porque está revelado aqui. Qual que é o segredo do contentamento? Filipenses 4, 10 a 13 e 19. Vou ler aqui para nós. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O verso 19, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Eu creio que é até meio que uma continuação também da lição que falava da paz de Deus no nosso coração, né? Porque o contentamento, que é o título dessa lição, o segredo do contentamento, é um sentimento, uma condição que sem ela é impossível agradar a Deus. Sem ela é impossível cumprir o propósito de Deus e cumprir a missão que Deus nos deixou também. Por quê? Porque Deus é aquele que supre todas as necessidades dos seus filhos. Paulo, sabendo disso e trabalhando exclusivamente para ele alimentava essa plena confiança em Deus, que é chamado de contentamento. Uma plena confiança em Deus, eu diria. Contentamento consiste em não se deixar afetar emocionalmente por algo que eu tenho ou não tenho, ou que eu quero ou não quero. É um sentimento de plenitude, independente do que você tem. É entender que quem você é, o que você é capaz de fazer, ou aquilo que Deus deseja de você, não está atrelado às coisas que você possui ou deixa de possuir, coisas que faz ou deixa, que é ou deixa de ser. Na verdade, o contentamento é a certeza de que é Deus quem está no controle, e quando nós temos esse pensamento, isso nos permite parar de pensar em nós. Basicamente, contentamento é um sentimento que nos permite deixar de ser egoístas. Como é que alguém, se nós formos lá no capítulo 2, consegue fazer isso aqui, ó, verso 4. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Como é que uma pessoa que não tem contentamento na sua vida vai conseguir fazer isso aqui? Impossível. Se eu não tenho nem aquilo que eu queria, como é que eu vou dar alguma coisa para outra pessoa? Como é que eu vou ser capaz de servir outra pessoa? Se Paulo não tivesse aprendido isso, o foco mental dele ia ser constantemente em como ele podia conseguir alguma coisa mais para si. E como é que ele ia cuidar das igrejas? Como é que ele ia cumprir a missão de Deus na vida dele, que foi tão abnegada? E, na verdade, o livro de Filipenses fala sobre duas coisas. Eu diria que um tema principal seria regozijo em Cristo, e o segundo poderia ser a abnegação de Cristo, e a abnegação, no geral.
que ele vem e coloca como Jesus foi abnegado, fala como que ele seguia os passos de Jesus, mostra Timóteo sendo abnegado, tendo o mesmo sentimento que Jesus, Epafrodito dando a vida quase ali pelo evangelho. Ou seja, o contentamento nos permite entender que nossa vida está com Deus e não precisamos de mais nada. Basicamente isso. Então o corpo e tudo que sobrou aqui é para ele, é para gastar para ele. Mas o contentamento é o sentimento inicial e necessário. Porque se nós buscamos mais tempo, buscando conforto, buscando aquilo que melhor nos serve, mais condições, mais aquilo que nós desejamos, nós vamos gastar menos tempo fazendo as coisas de Deus. É verdade. É Essa verdade. Muito bom. E eu lembrei aqui de uma frase de um certo filósofo que diz, resumindo essa inquietude humana, essa insatisfação humana, que os seres humanos vivem na ânsia de ter e no tédio de possuir. Então, condiciona o contentamento, essa plenitude de um estado de espírito às coisas. Então, se eu tiver Aí, em determinado lugar ou algum objeto, alguma coisa, daí eu estarei contente, estarei satisfeito. Mas quando tem ou está no lugar, está descontente. Então você vive na ânsia de ter porque você condicionou o seu estado de paz, felicidade, contentamento a uma situação, a uma coisa, a um lugar, a uma pessoa. Só que a verdade é que é algo espiritual, em que as coisas deste mundo, coisas terrenas, quer sejam pecaminosas ou não, nunca te darão. O contentamento é a certeza da presença de Deus, é a certeza das promessas de Deus. Independentemente se você está passando fome ou não, se você tem abundância ou escassez, se você está no lugar ou não, por que você está contente? Porque eu sou filho de Deus. Porque eu tenho as promessas de Deus, porque eu tenho a salvação que veio de Deus, porque eu, mesmo não merecendo nada, nem isso eu merecia, mas eu tenho da parte de Deus. Isso é algo apenas sobrenatural, é espiritual. Então, quando quisermos tratar coisas espirituais de uma maneira terrena, jamais alcançaremos esse estado de espírito que eu entendo até que tem relação com gratidão. Sim. Contentamento e gratidão, eu acho que a gente pode trabalhar nesse contexto aqui até de uma maneira sinônima. Você jamais, num estado de descontentamento ou de ingratidão, vai alcançar aquilo que Cristo realmente quer te dar, que é a salvação. Porque você está com os olhos ainda em si mesmo, no mundo, no egoísmo, e não em Deus, no próximo. Então é uma coisa aí muito, muito séria. Saibam que, Mateus 6,32, Jesus diz, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então na escassez, coloca diante de Deus. Na fome, coloca diante de Deus. No problema, coloca isso em oração diante de Deus. Ele sabe que nós precisamos de todas as coisas. O contentamento é um descansar em Deus também. Eu posso entender dessa forma. Tudo posso naquele que me fortalece. É tudo mesmo. E aqui o autor, por fim, menciona algumas coisas que podemos pedir com confiança, pois temos a certeza que estão alinhadas com a vontade de Deus. Porque muitas vezes pedimos e não recebemos porque estamos pedindo errado, como Tiago fala em Tiago 4,2. Quais são essas coisas? A salvação de um ente querido ou amigo, coragem para compartilhar a fé, perdão quando confessamos e deixamos o pecado para trás, força para obedecer aos mandamentos de Deus, amor por aqueles que nos tratam mal ou nos rejeitam, sabedoria para enfrentar os desafios, entendimento da verdade na palavra de Deus. Então essas coisas são assim imediatas, é igual um raio assim. Pediu, recebeu. Essas coisas certamente estão alinhadas com a vontade de Deus. Certo. Você tem orado para viver esse contentamento? Você tem orado para desfrutar de todas essas promessas, de toda essa vontade de Deus na sua vida? Deixa aí nos comentários, participa conosco aqui da recapitulação. Moços, vamos para os comentários, considerações finais? Vamos sim. Foi uma lição maravilhosa, vamos falar um pouquinho aí das considerações finais agora. Creio que já podemos fazer uma consideração final sobre o livro de Filipenses, né? Exatamente, ótimo. Aqui nessa semana nós terminamos com Perfeito. o estudo desse livro. Certamente a lição foi curta para esgotar tudo que esse livro poderia nos ensinar, mas também creio que, de maneira geral, foi bem abordado. E a minha consideração final é que nós meditemos mais profundamente. Eu creio que seria bom que cada um de nós pudesse reler esse livro mais uma vez, porque Deus pode falar através de nós, mas às vezes Deus quer falar diretamente com você que está nos assistindo.
Talvez você mesmo lendo vai encontrar coisas que são para a sua necessidade espiritual. Então, o meu chamado é que estudemos mais a palavra de Deus com este sentimento, o sentimento de Cristo, que é resumido aqui no capítulo 4 como as coisas agradáveis, justas, amáveis, boas, com o sentimento de contentamento. E contemplando a Cristo todas essas coisas virão, porque às vezes nós podemos pensar, como é que eu vou gerar esse monte de sentimentos? Na verdade, não é, você não gera essas coisas em você. Exato. Nosso material não é de qualidade para isso. Na verdade, o único que pode plantar em nosso coração essas qualidades é Cristo, contemplar a Cristo. Por isso o convite é, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, e fala, pensem nessas coisas. Não é só deixar de pensar no ruim, porque a oficina vazia também é do diabo. É verdade. Na verdade, nós precisamos substituir, gastar menos tempo nas coisas que tomam a nossa energia mental, nossa energia física, às vezes tomam nossos recursos, e começar a investir todas as coisas que nós temos naquilo que é no banco celestial, que vai realmente dar o melhor retorno. Hoje em dia se fala muito de finanças, investimentos e tal, mas Jesus já tinha falado de um banco há muito tempo atrás. Ele disse, se vocês injetarem os seus recursos, e aqui eu falo recursos no geral, neste tesouro aqui que está no céu, vocês vão colher ele depois, com muitos lucros, e seja essa a nossa realidade hoje. Amém, louvado seja Deus. A gente pode ler aqui o último verso da epístola. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade. Vamos orar antes de finalizarmos este momento, mas finalizamos aqui Filipenses. Foi uma epístola maravilhosa, aprendemos muitas coisas. E eu reitero a fala do Moses, leia novamente de uma maneira completa, como foi o desafio lá inicial, ler numa sentada só, né? Não ficar lendo picadinho, é uma carta, você lê a carta do começo ao fim, e certamente Deus tem preciosas palavras, promessas para falar ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que você viva pertinho do Senhor Jesus e desfrute de todas as suas promessas e de um relacionamento íntimo com Ele também. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, sendo possível. Vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado por mais uma lição. Obrigado por tantos ensinamentos. Obrigado, Senhor, porque as tuas promessas são riquíssimas, nos fazem olharmos para o futuro com esperança e desfrutarmos agora no presente da tua paz, do contentamento, da alegria que só pode vir do Senhor. Abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando no Lições para a Eternidade, que eles possam se unir a nós em oração, se unir a nós nesta causa de levarmos a palavra de Deus para mais pessoas, para milhares de pessoas. Obrigado por tudo que tens feito. Oramos pelos pedidos que aqui são deixados, pelos agradecimentos, por todos aqueles que têm acompanhado Lições para a Eternidade, que a tua graça esteja sobre eles. Obrigado por tudo, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Até a semana que vem, na lição de número 8, aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. IAG, juntos avançaremos.